Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, abra sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100 é um salmo conhecido que possivelmente muitos aqui conheçam de cor, pois nós também cantamos. Salmo 100, que é um salmo de ação de graças, ou ações de graças. Atente para a leitura da palavra do Senhor neste momento, para que Deus fale conosco, desde a leitura e depois com a exposição da palavra. Salmo de ações de graças, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Ó Deus de bondade e graça, diante de Ti nós estamos, e desejosos por ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste momento de exposição da Sua palavra. Rogamos a Tua iluminação por meio do Teu Espírito, para que possamos entender o que o Senhor quer que nós entendamos, para que possamos ouvir a Sua voz de maneira clara e pessoal, que possamos também ser preparados por Ti para receber no coração a Sua palavra, de modo a sermos não somente impactados, tocados, mas transformados pelo Senhor. Que o Senhor seja com cada um que adentrou aqui nesta noite, aqueles que vieram com o propósito de Te adorar, ansiosos por ouvir a Sua palavra, aqueles que por dificuldades estão com carência, de que o Senhor os auxilie para que possam receber no coração a Sua palavra. Aqueles que porventura não Te conheçam ainda, mas que estão aqui, que o Senhor fale aos corações sobre quem Tu és, o nosso Deus Criador, que cuida de nós e que demonstrou a Sua fidelidade, misericórdia e bondade, acima de tudo, no Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. E é no nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós estamos no primeiro domingo do ano e já passou uma semana. Eu não sei para vocês, mas para mim passou voando esta semana. E este é ainda um período, como colocamos um texto no site, um texto pastoral, em que nos preparamos para desafios, nós temos projetos, nós temos intenções do que realizar nesse ano. São aquelas chamadas resoluções de ano novo. Eu não sei se você fez isso nessa correria. Se tem algumas metas, alguns objetivos, algumas resoluções. Alguns já estão arrumando o quarto do bebê que está para chegar. Não sei se adiantado ou atrasado, mas em tempo, antes do nascimento. Outros têm outros projetos e ideais. Mas eu quero dizer a vocês que há duas resoluções das mais importantes que não podem ser perdidas de vista por você. Não importa quantas resoluções você tenha pensado, e coisas que você não conseguiu fazer no ano passado, como está lá no texto, talvez começar com um regime, fazendo atividade física e outras coisas. Não importa o que você pretende fazer, e cada uma dessas resoluções pode ter o seu lugar. Mas eu quero que você pense a partir deste Salmo 100, de um trecho dele, que nós iniciamos a exposição do Salmo 100 no dia de ação de graças, quando estivemos aqui. E hoje veremos a segunda parte, que tem muito a ver com este momento do ano em que nós estamos. Que são duas razões, ou duas resoluções para você ter neste ano novo. Se você não conseguir realizar outras, não deixe de realizar essas. Duas resoluções para este ano, é sobre isso que nós vamos dizer. Mas antes disso é importante lembrar um pouco, brevemente, do que o salmista diz
na primeira parte em que vimos, lá no dia de ação de graças, no final de novembro ainda, não sei quantos estavam aqui e que vão se lembrar, nós falamos sobre como nós podemos agradecer a um Deus que não precisa de nada nem de ninguém. E nós vimos à luz deste salmo como agradecer a Deus. Embora Deus não precise de nada e nós gostemos de oferecer algo a alguém como expressão de gratidão, presentear, manifestar a nossa gratidão por algo que a pessoa fez por nós, Deus não tem nada que Ele precise, mas Ele tem uma maneira de receber a nossa gratidão. E nós dissemos que há 4 maneiras de agradecer a Deus à luz deste salmo. A primeira delas é celebrar com alegria a presença de Deus na nossa vida. Deus está com você todos os instantes da sua vida, e isso é motivo de alegria. Celebre com alegria a presença de Deus com você, de maneira a falar que você reconhece que Deus está presente com você. Testifique disso. É a primeira maneira como Deus se agrada de receber a nossa gratidão, quando nos alegramos com a presença dEle falando sobre isso. A segunda maneira é servindo a Deus com alegria. O serviço, como nós ressaltamos até no momento das nomeações, não deve ser com pesar, por mera obrigação, mas com alegria, na comunhão dos irmãos e no envolvimento das pessoas. Fomos chamados não somente na nossa individualidade, mas para servirmos a Deus juntos como o povo de Deus. E este serviço deve ser num envolvimento profundo com o corpo de Cristo. Não é cada um de uma maneira como quiser ou quando quiser, mas sempre perseverando juntos, servindo a Deus e uns aos outros com alegria. A terceira maneira de agradecer a Deus é apresentar-se diante dele com cântico, como diz o salmista. Não deixe de estar na casa de Deus para adorá-lo e para servi-lo nas oportunidades que ele te dá. No domingo, como orou nosso irmão, integralmente, desde pela manhã até a noite, apresentando-se diante de Deus para servi-lo com o povo de Deus. Desde cedo nós fizemos isso. Estamos aqui reunidos com esse propósito, adorando a Deus nas oportunidades que Ele nos der. Em quarto lugar, nós vimos que outra maneira de agradecer a Deus é convocando outros a adorarem a Deus. Precisamos ser encorajados, animados. Precisamos convocar também outros que não conhecem a Deus a adorá-lo. Deus nos criou para adorá-lo. Não sei quantos aqui não sabiam disso. Deus nos criou para Ele e para adorá-lo e para conhecê-lo. E esse não é apenas um caminho que possamos seguir, que podemos seguir, mas é o melhor caminho. Um caminho de conhecer a Deus, de viver dentro das bênçãos do povo de Deus, falando do Evangelho, da graça e do amor de Deus que salva pecadores como eu e como você. Essas 4 maneiras o salmista expressa que Deus se agrada em que expressemos gratidão. E hoje nós veremos a segunda parte deste salmo, sobre qual resolução você deve ter na sua vida, em como você vive de maneira grata na presença de Deus. Por que você deve estar grato já desde os primeiros dias do ano? Não espere terminar o ano para ficar grato ou não com o que passou. Eu e você, se conhecemos a Deus, já podemos e devemos estar gratos desde os primeiros dias do ano e resolvidos em 2 coisas para termos em nossa vida como uma expressão da gratidão. Certamente você poderia enumerar muitas razões para agradecer ao Senhor pelo que Ele te dá, não é? Nós fazemos isso no nosso dia a dia, sempre em alguma medida. Agradecemos pelo dia de vida, pela nossa família, pelo alimento na mesa, pela igreja, pelo trabalho, pelos estudos, pelo cuidado de Deus quando a situação é mais difícil. Nós frequentemente agradecemos a Deus por estes motivos. Mas o problema do nosso coração é que nós nos acostumamos com as bênçãos. Sabe quando o filho está acostumado com a comida e reclama porque não tem aquilo que quer? Isso é ingratidão. Está acostumado a ter sempre e não reconhece como é bênção.
como é um fruto do trabalho dos pais, colocar a comida na mesa e Deus abençoa isso. Nós somos como crianças que nos acostumamos com bênçãos e quando algo que nós gostaríamos de ter, nós perdemos ou não chega a nós, podemos achar que temos menos motivo para gratidão. As crianças talvez podem achar, não tem aquela minha comida preferida, eu não vou estar tão grato como eu estaria se eu tivesse a comida preferida. Se temos saúde e vem a enfermidade, pode parecer que não temos o mesmo número de motivos para agradecer e devemos pedir mais. É claro que podemos orar pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelas condições de vida, mas este salmo nos mostra da principal razão pela qual nós podemos e devemos expressar gratidão a Deus. Por que agradecer ao Senhor? Por que você deve estar grato diante de Deus nos primeiros dias já deste ano? A começar pelo versículo 3, que o salmista diz: sabendo que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quais são as 2 resoluções para este ano novo? Pensando que você deve estar grato já nos primeiros dias. Não importa o que vai acontecer neste ano. Comece o ano grato. Esta é a resolução. Seja grato. Por quê? Por 2 razões. Por isso, 2 resoluções. Em primeiro lugar, seja grato ao Senhor pelo que Ele fez por você. O salmista começa, na nossa versão está assim: sabei que o Senhor é Deus. O saber significa conhecer a Deus. Reconheça que Deus está presente na sua vida. Você não precisa esperar que um milagre aconteça para ver a presença de Deus na sua vida. Todos que estão aqui não pediram para existir, não pediram para nascer, não fazem nada para o coração bater, para continuar vivendo. Isso tudo é uma prova de um Deus criador que também cuida daqueles que Ele criou. E cabe a todas as pessoas reconhecerem isso. Reconheça que existe um Deus que é único e verdadeiro, que tem demonstrado o cuidado para com aqueles que Ele criou. Foi Ele quem nos fez, como o salmista diz, e por isso dele somos. Deus não somente te criou, mas você pertence a Ele. Hoje pela manhã, na nossa abertura, falamos sobre as 2 primeiras perguntas do Catecismo de Heidelberg na escola dominical. E a primeira pergunta fala do nosso único conforto na vida e na morte, que é: eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Deus. Foi Ele quem me fez e eu pertenço a Ele. A minha vida não é minha. E este é a única maneira de encontrarmos conforto, segurança e alegria na nossa vida. Reconhecendo que Deus nos criou para Ele, para andarmos com Ele a cada dia. Ele não nos criou para que nós fizéssemos as nossas próprias realizações, seguíssemos as nossas ideias. Ele nos criou com propósito, para representá-lo no mundo e para que andássemos com Ele. Essa verdade é repercutida em toda a Escritura, e uma das passagens que mais claramente fala sobre isso é a que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quando o apóstolo Paulo, falando em Atenas, ele se dirige àqueles que não reconheciam que existe um único Deus verdadeiro. Eles, apalpando, tentavam encontrar outras divindades, mas não conheciam aquele que era o único Deus verdadeiro. E ele apresenta esse Deus. Assim como hoje, talvez até dentre nós, há pessoas que não conhecem o único Deus verdadeiro e não reconhecem a sua presença na sua própria vida. Ainda estão cegos e precisam que Deus abra os olhos para que possam enxergar. Em Atos 17, o apóstolo Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração
e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus não há vida. Nós não existiríamos. Se estamos vivos, se nós existimos, é a prova da existência de um Deus que tem cuidado daqueles que Ele criou, mesmo quando as suas criaturas não o reconhecem. O Deus que fez o mundo, que fez a mim e a você, como disse Paulo, não precisa de nós. Ele é tão grande que não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Paulo está dizendo: meus queridos irmãos atenienses, e eu digo a vocês também, Deus não precisa de vocês. Você precisa de Deus. O Deus criador e grandioso não precisa de nós. Nós precisamos dele em todas as coisas. E o salmista fala sobre isso e continua no versículo 3 ainda. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus não somente nos criou e cuida de nós e pertencemos a Ele. Muitos foram chamados para fazerem parte do povo de Deus, para serem rebanho do maior pastor, do bondoso pastor que é o Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, todos deveriam ser gratos a Deus por tê-lo como Criador. Até mesmo nós, no nosso dia a dia, nem sempre nos lembramos de expressar com gratidão verdadeira o fato de Deus ter nos criado e de pertencermos a Ele. Quanto mais aqueles que ainda não o conhecem. Mas nós temos um privilégio a mais, de fazermos parte de um povo a quem Deus quis ser Salvador. Isso não é para todo mundo. Todos deveriam reconhecê-lo como Criador, mas somente quem foi chamado, quem reconheceu seus pecados e que reconheceu que precisa de um Salvador, é que pode ser reconhecido como ovelha do Supremo Pastor. Você pode dizer nessa noite de coração que Deus é o seu Criador, que o reconhece assim? Você pode dizer nessa noite de coração que Deus te chamou para junto dele, te salvou e por isso você dedica a sua vida a Ele? Você o reconhece assim na sua vida? E meus irmãos, isso não é natural. Ninguém aqui é por natureza filho de Deus. Nós somos todos filhos da ira de Deus. Estamos debaixo da condenação. Mas Deus, como disse Efésios, por causa do grande amor com que nos amou, nos dá vida e por misericórdia nos salvou e nos tornou seus filhos. Nós podemos dizer, lembrando das palavras de Jesus, que foi por mim e por você que Cristo veio. Aquele que disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O nosso Salvador não é como outros com os quais convivemos, outros que estão ao nosso redor, que têm outras intenções quando se relacionam conosco. Aqueles que são mercenários, como é dito lá em João 10, que se envolvem com as ovelhas, que vem o lobo chegando, mas que abandona as ovelhas. O nosso Senhor é também o bom pastor que nos conhece, e nós conhecemos também. Há um tempo atrás eu vi um vídeo na internet de uma pessoa na frente de um rebanho tentando chamar as ovelhas com aquele sinal secreto que o pastor usava. E sabe o que aconteceu quando esta pessoa tentou chamar, assim como o pastor chamava as ovelhas? Absolutamente nada. Mas só pela voz do pastor dando aquele sinal, todas as ovelhas vieram. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Você que está aqui nessa noite, saiba que existe um Deus único e verdadeiro que te criou e você pertence a Ele, ainda que se recuse a admitir. Mas saiba também que por causa do pecado você está numa situação de inimizade com Deus naturalmente. Muitos aqui já foram chamados para a salvação. Por misericórdia foram feitos filhos de Deus. Muitos estavam desgarrados como ovelhas e foram
resgatados pelo bondoso pastor, que chamou com a sua voz amorosa para que nós corrêssemos para Ele. A questão mais importante a você considerar neste ano que se inicia é: você está grato a Deus por aquilo que Ele fez por você já? Você não precisa esperar outras coisas que Deus certamente fará na sua vida. Você está grato por aquilo que Deus já fez por você. Ele te criou. Você pertence a Ele. Ele enviou um Salvador. E você precisa desesperadamente dele. Seja qual for a circunstância da sua vida que você esteja passando, e há tantas, não é? Cada um aqui tem uma situação que precisa lidar. Às vezes temos uma vaga ideia pelo nosso convívio. Eu ainda chegando, não sei bem, mas Deus sabe o que vai no coração de cada um. Considere o que Deus já fez por você. Um modo maravilhoso, como eu disse às crianças, como Ele te planejou, te chamou à existência, te escolheu desde a eternidade, te chamou pelo nome para a salvação, quando você foi disposto por Ele a responder. A primeira resolução neste ano que se inicia deve ser: eu já sou grato pelo que Deus fez por mim, o meu Criador. A minha vida não me pertence. Eu quero viver para Ele, porque Ele é também o meu Salvador. Em segundo lugar, a segunda resolução que você deve ter neste início de ano está no versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Além de ser grato a Deus pelo que Ele já fez, seja grato desde hoje pelo que Ele é. E Deus não muda. Você não precisa esperar algo acontecer para dizer: Deus é bom porque eu recebi aquilo que eu queria. Mesmo que você não receba, Deus vai continuar sendo bom em todo o tempo. Como eu disse pela manhã, a bondade de Deus significa que Deus nos trata sempre melhor do que nós merecemos. Não importam as circunstâncias boas ou más. Deus sempre será bom. A bondade de Deus permeia todas as suas obras, tudo que Ele faz, desde Gênesis 1. Deus sempre nos trata muito melhor do que nós merecemos. É por isso que nós podemos expressar nossa gratidão, como o apóstolo Paulo, e confiança no Senhor, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece manifesta a bondade de Deus de alguma maneira. Não porque a gente mereça, mas porque o nosso Deus é bondoso. O salmista também diz que Deus é misericordioso, e a misericórdia de Deus é o motivo da gratidão e esperança que nós temos em todo o tempo, a cada dia. E como eu disse antes, algumas coisas às vezes acontecem em que você pode dizer: eu não consigo agradecer. Veja a situação em que eu estou. Veja a enfermidade, as dificuldades, o desemprego, os problemas familiares, minhas fraquezas. Eu não consigo agradecer. Então se lembre que Deus é misericordioso. Sabe alguém que não tinha aparentemente motivos para agradecer? Um irmão nosso do passado chamado Jeremias. Jeremias, que viveu num dos períodos mais tristes, mais tenebrosos do povo de Deus. Ele avisou que os babilônios estavam para chegar. Ele acusou o rei, o povo, dos seus pecados. E ele viu o cerco babilônico. E escreveu o livro de Lamentações. E é tão triste. O sentimento dele é exposto ali. Sabe o que ele disse lá, dentre tantas coisas, no capítulo 3? Já não sei o que é ter paz. E esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Será que esse homem tinha alguma coisa para agradecer? Para dizer feliz ano novo? Os primeiros dias? Mas no mesmo capítulo ele diz: minha alma continuamente se lembra disso. Do quê? Do seu sofrimento, das suas lutas, das suas dificuldades, do sofrimento do povo naquela época.
e a minha alma se abate dentro de mim. Então ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E é por isso que nós podemos expressar como Jeremias: a causa de eu não ser consumido é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, e se você passar por momentos difíceis esse ano, saiba que o Senhor é misericordioso, e a misericórdia dele que te ampara e que se renova a cada dia. Você pode dizer como o apóstolo Paulo: quem pode me separar do amor de Cristo? O que pode me distanciar de Deus? Será tribulação? Será angústia, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, não porque nós somos fortes, mas por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, você precisa ser lembrado disso no início do ano. Não há nada que te separará do amor de Deus. Não há nada que pode impedir as misericórdias se renovarem sobre a sua vida. Por isso, seja grato por aquilo que Deus é. Não importam as situações. E por último, o salmista diz que Deus é fiel. Embora muitas vezes nós pequemos contra o Senhor e não sejamos fiéis a Ele, Ele é sempre fiel. Ele sempre nos trata não de acordo com o que merecemos, mas de acordo com a sua fidelidade. Como disse o salmista no Salmo 103, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E o mesmo Deus que revelou a sua bondade desde Gênesis 1, que renovou as suas misericórdias num momento tão difícil que foi para Jeremias, é o mesmo Deus que tem mantido a sua fidelidade desde o princípio e há de continuar fazendo isso para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que veem em Cristo a demonstração dessa misericórdia, fidelidade e bondade. Como eu disse às crianças, o que Deus é pode ser visto em Cristo, na cruz do Calvário, no sacramento da ceia do Senhor, no corpo partido, no sangue derramado. E por isso é Ele a razão da nossa gratidão, alegria, e o que também nos faz cantar, louvar e adorar a Deus nessa noite. Por isso, pense nessas duas resoluções para este ano. Seja grato a Deus pelo que Ele já fez por você. Lembre-se de que Deus te criou, que você pertence a Ele e Ele te salvou. Se isso é realidade na sua vida, você deve ser grato. Você pode até fazer outros pedidos, mas ainda que não seja atendido, é motivo suficiente para você agradecer a Deus. Além disso, seja grato a Deus pelo que Ele é. É um Deus grande, é um Deus bondoso, misericordioso e fiel. E assim nós poderemos não somente lembrar de um salmo, ou cantá-lo quando Deus nos der a oportunidade, mas de coração expressar essa gratidão a Deus nessa resolução de ser gratos por aquilo que Deus fez, continua fazendo e por aquilo que Deus é. Por isso celebre com alegria o Deus que te criou. Fale a respeito dele. Sirva a Deus com alegria, com integridade, com ânimo, com perseverança, mesmo que algumas situações pareçam impedi-lo. Não perca as oportunidades de comparecer na casa de Deus, em especial no domingo, o dia do Senhor, para servi-lo, para adorá-lo, desde pela manhã até a noite.
Convoque outros para adorar. Estimule os seus irmãos. Receba esse estímulo. Fale a outros sobre o seu Deus para que eles também se voltem para o Deus Criador e Salvador. E por que você faria isso? Não é porque você tem capacidade de entender. Não é porque você tem capacidade de servir. Mas é porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Amém.